Que maravilha, que bênção estarmos juntos neste momento. Olha, eu quero compartilhar com você um texto que está aqui em Daniel, que eu já compartilhei no vídeo anterior, mas me chamou tanto a atenção, me prendeu tanto, que eu não posso deixar de dar uma continuidade àquilo que foi falado no vídeo anterior. Veja só, Daniel 11:32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Está falando de duas pessoas aqui. Uma é o lisonjeiro. O lisonjeiro é aquele que vai corromper a humanidade, que já corrompe hoje. Ele consegue persuadir grande parte da humanidade a segui-lo, a adorá-lo. E isso vai crescer a um nível universal. Vai crescer a um nível em que todas as nações vão seguir um grande líder. Grande, que na verdade será visto como grande pela humanidade, mas que é tenebroso, que é cruel, que é perverso. E por 7 anos ele vai governar. Nos 3 anos e meio de início vai ser tudo maravilhoso. Até Israel vai aceitá-lo como se fosse o Messias. Mas dos 3 anos e meio em diante, ele vai começar a mostrar o seu ódio destruidor sobre as nações e principalmente sobre o povo de Deus, principalmente sobre a nação eleita, a nação santa. E ele vai querer ocupar um trono no templo de Israel, de Jerusalém. Esse sujeito com lisonjas vai corromper aqueles que violaram a aliança, ele vai corromper. Muitos negarão a Cristo, muitos negarão a Deus e o adorarão, porque ele se alimenta da adoração humana para querer afrontar o Deus vivo. Então, esse elemento, esse sujeito, ele vai fazer tudo para que o ser humano o adore. E vai pressionar também. E quem não o adorar vai sofrer a retaliação. Vai ser levado para as prisões, famílias, pais, mães, filhos. Vai ser um movimento assim político-teológico, porque ele vai governar numa triunidade, a besta, o dragão e o falso profeta. E aqueles que conhecem a Deus vão oferecer resistência a ele. Essa resistência será reprimida a todo custo. Essa resistência, no versículo 33, diz assim: aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada. Vamos supor que fosse agora. Os homens fiéis, os pastores fiéis, os membros fiéis, os cristãos fiéis, passariam por um momento chamado Grande Tribulação. E nessa grande tribulação, eles seriam levados a sofrimentos, a uma tentativa de fazer com que eles negassem a Deus e a Cristo para aderir a esse elemento que estará dominando sobre a terra. E aqueles que não negassem não ficariam presos como estão muitos agora, não. Em alguns países, muitos presos
políticos, muitos presos que foram presos inocentemente. Não ficaria assim, não. Seriam sumariamente acusados e condenados à morte. É o que vai acontecer. Aqueles que são sábios instruirão a muitos. Ou seja, quem tem a palavra de Deus, que estiver na terra nesse período, que pode ser a qualquer momento, pode acontecer isso. Olhando para as convulsões sociais, olhando para os problemas que acontecem na terra, olhando para as queimadas, os terremotos, os tsunamis, olhando para os desgovernos de muitos países. Então a coisa está caminhando rapidamente para esse tempo do fim. A coisa não está parada, não. O que Deus falou que vai acontecer. E muita coisa já está acontecendo. O que compete a nós cristãos? Orarmos, jejuarmos, buscarmos a Deus de todo o coração. Quando de todo o coração me buscardes, sereis achados de mim. Então compete a nós buscarmos a Deus como prioridade máxima em nossas vidas. Não busque riquezas nessa terra. Não vou dizer a você que não busque. Aqui reconsiderando. Não ponha o seu coração nas riquezas dessa terra. Se você está empenhado em enriquecer, meus parabéns. Sabendo que, como Pedro falou, as coisas que agora vemos, as coisas que agora existem, são combustíveis para o dia do Senhor. Que está escrito também lá no livro de Malaquias, né? No último capítulo do Antigo Testamento. Último capítulo, Malaquias fala assim: o dia do Senhor vem ardendo como fogo, de sorte que todas as coisas serão como palha. Sabe que a palha e o fogo é um incêndio imediato, né? Então, nós vemos que as coisas estão acontecendo já, estão caminhando para esse momento. Você, se você é um servo de Deus fiel, ou se você está ouvindo essa palavra agora e ela está entrando no seu coração, então o que que vai acontecer? Você estará entre os sábios. E os sábios, nessa hora, os sábios vão optar em permanecer com Cristo, mesmo que suas vidas sejam ceifadas. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados, saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados, alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Então o que que acontece? Esse tempo em que os sábios cairão, tropeçarão e cairão, pode ser um tempo em que alguns homens de Deus, homens que já produziram frutos, que já guiaram multidões, venham a se levar, a se deixar enganar pelas ofertas. Jesus, quando estava no deserto, ele foi tentado. Jesus, quando estava no deserto, chegou uma hora que Satanás chegou para ele e disse assim: ó, tá vendo todos os tesouros dessa terra? Eu te dou, são teus, eu vou te dar, ó, vou te dar. Você só tem que fazer uma coisinha, se prostrar e me adorar. Olha que sem vergonha. Ele queria a adoração de Jesus. E ele vai querer também a adoração desses sábios, pastores, líderes que um dia deram frutos bonitos, de repente tropeçam e caem por causa de uma ganância, por causa de uma proposta, uma busca dos tesouros dessa terra, uma busca de prestígio, de popularidade, de estar ao lado de autoridades, talvez essas autoridades corrompidas. Talvez uma dessas autoridades venha a ser um dos braços do anticristo no nosso país, mas o cara tem que estar lá bajulando e defendendo e atacando e contradizendo,
porque o sábio também pode se tornar louco pela ganância, pela vaidade, pela soberba, né? Então, o que que acontece? Esse rei será um rei arrogante. Ele fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus Todo-Poderoso. Blasfemará contra Deus, com muita disposição de blasfemar. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. O que Deus escreveu está escrito. O que Deus falou que vai acontecer. Você pode crer, pode não crer, problema nosso, problema de cada um. Mas esse sujeito vai se levantar com arrogância e ele vai fazer o que bem entender, vai negar a Deus e obrigar que o ser humano negue a existência de Deus até que o tempo dele se cumpra. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Então, não importa qual seja seu tipo de crença, essa crença será abalada, essa crença será arrancada. A intenção dele é arrancar todas as crenças para que creiam somente nele. Quem estiver firmado no Senhor Jesus e obedecendo a palavra de Deus, não vai ficar enganado nem confundido. E mesmo com o risco de perder a própria vida, vai seguir firme, vai seguir fiel à palavra de Deus. São os sábios que ensinarão a muitos e que poderão ser mortos se forem presos, porque pregar a palavra vai se tornar crime. Hoje ela é proibida nos trens, é proibida em lugares públicos, mas a partir do momento em que esse elemento assumir o controle, pregar a palavra se tornará um crime. Então, muitos dos sábios serão mortos à espada. Mas esse rei, esse elemento, esse grande líder, ele vai ter também o seu fim. Nós vamos continuar sobre esse estudo que eu acho ele muito apropriado para o tempo em que vivemos, porque nós precisamos aprender e entender o que a Bíblia fala. Chega de pregações insípidas, chega do povo comer graveto seco pensando que está comendo capim verde, grama verde. Chega, nós vamos até o fim anunciar esta palavra a você. E você, se você ver que ela é digna de crédito, comunique para seus amigos, compartilhe. Se não, que Deus te abençoe. E eu oro para que cada um que ouvir esta palavra seja conduzido para mais perto de Deus. Shalom, Adonai. Deus te abençoe.